Bem-vindos ao Fixcast, o seu podcast semanal, e nós estamos aqui em mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual é o tema de hoje? Pois é, hoje nós vamos falar sobre vendas. Esse universo maravilhoso que conecta pessoas com estratégias, estratégias com pessoas e vira aquela engrenagem maravilhosa. Aliás, se você já se perguntou algum dia como os grandes vendedores conseguem grandes resultados, como esses grandes vendedores conseguem criar grupos ou networks que tenham realmente algo importante e tragam resultado, esse episódio é para você. Porque hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Nós estamos recebendo nada mais, nada menos que o mentor de vendas, o Julian Santos, ele que é da Âncora Agência, e nós vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre posicionamento, reposicionamento, vamos falar sobre branding e muitos outros assuntos que envolvem esse universo maravilhoso que é o universo das vendas. Julian, um prazer ter você conosco aqui no Fixcast para falar sobre esse assunto que realmente é muito interessante e é o que rola hoje, não é isso? Ricardo, legal, cara. Obrigado demais pela tua apresentação aí. Foi uma honra estar sendo apresentado por um cara que parece quase um locutor de futebol, cara. Parabéns. Você nasceu para isso, cara. Você nasceu para isso. É verdade. Só 30 anos, né? Só um pouquinho. 30. E é uma felicidade muito grande estar aqui, tá? Agradecer a todo o ecossistema da Fix por estar aqui. Eu sei da responsabilidade, o quanto vocês prezam por levar um bom conteúdo, né, para quem está acompanhando, e hoje eu vou fazer de tudo para entregar o melhor conteúdo possível sobre o tema venda, sobre o tema posicionamento, que é algo que eu falo assim, eu não respiro, eu transpiro isso, cara. Que legal. A rotina do dia a dia é 24 horas por 7 dias, pensando e olhando para a estratégia, olhando para a venda, olhando para posicionamento e entendendo o quanto a gente pode construir a venda muito antes de acontecer a hora que o cliente bate na tua porta. Isso é muito legal porque eu assim, desde que eu me entendo por gente, eu vivo ou diretamente dentro do universo de vendas ou andando paralelo dentro de alguma atividade que eu exerço, né? Então é muito bacana isso aí. E tudo hoje passa pela venda, né? Nada é fora de venda. Se você, por exemplo, não, mas eu não sou vendedor. Não, você é vendedor, porque você está ali com a tua marca pessoal. Exato. Você pode exercer qualquer atividade, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, um dentista, né? Você tem que se vender, então tudo hoje passa pela venda, né? E é importante que as pessoas aprendam a saber isso, porque o que acontece? As pessoas estão no mesmo patamar, estudam a mesma coisa. Quando caem no mercado, é que o mercado seleciona. Isso se deve realmente ao posicionamento do profissional, e daqui a pouquinho você vai responder isso aí, mas antes nós vamos começar sempre com o nosso roteiro aqui para falar um pouco do Julian. Por que você escolheu esse caminho de estar à frente de uma agência que, quando se fala em agência, muita gente pensa em agência de propaganda, de publicidade, agência de marketing. Hoje a Âncora, ela faz um pouco disso também, mas ela está voltada para esse segmento que nós falamos aqui. Mas por que você resolveu ir para esse segmento, Juliano? Cara, legal. É importante a gente voltar um pouquinho realmente no tempo, porque eu considero que muita coisa da minha história, da minha trajetória, contribuiu porque hoje a gente faz dentro da Âncora e dentro do nosso ecossistema. E voltando lá atrás na história, cara, a gente começa quando eu tinha 16 anos de idade. Foi ontem isso aí. Foi ontem. Você lembra quando ia aquele pessoal, aquelas caravanas, ia na escola e pessoal de vendedor de curso, né, ia escolher o melhor aluno de cada sala para ganhar uma bolsa de estudos em algum curso? Cara, chegou o ano de 2000, eu tinha 16 anos, independente, não lembro qual ano, mas era 2010, 2011. Chegou essa turma da CCCI. Lembra da CCCI? CCCI. Lembro. Hoje eu vou agradecer muita gente aqui. Hoje eu vou falar o nome de muita gente, porque hoje é muito importante estar aqui e
validar, né, e dar a menção honrosa para muita gente que fez papel dessa história. E o Marcos Micheli era o dono da CCCI. Ele foi no Marins, Colégio Marins, onde eu estudava, Uhum. e escolheu o melhor aluno da nossa sala técnico em meio ambiente. Não mexo com nada de meio ambiente. Você era o melhor aluno? Sou tecnólogo ambiental. Aí é o detalhe, eu era um dos piores. Eu era um dos piores. Mas como eu sempre fui muito comunicativo, Certo. eu era amigo do melhor aluno. Você não precisa ser o melhor, só sendo amigo. Você não precisa ser rico, você precisa ter amigo rico. Legal. Você quer ir dar um rolê de lanche em Porto Rico, você não precisa ser rico, você precisa ser amigo do rico. Ô, Felipe! Recado pro Felipe. Eu não fui na chácara, no resort do Felipe ainda. Tá certo. Então assim, cara, 2010, 2011, isso aconteceu, eu tinha 16 anos de idade. Foram lá e escolheram o cara do meu lado, cara. Escolheram o cara do meu lado e ele falou assim, não tô muito afim de fazer esse curso não. Curso de design gráfico e de programação, cara. Curso de programador e de design gráfico. Ele, não tô muito afim de fazer isso aqui não. Você quer? Eu falei, bora. Eu quero. O cara me deu, cara, esse voucher do curso, 2 anos de curso. Um ano de design gráfico e um ano de programação. O melhor aluno ganhou, não. Melhor aluno ganhou, me deu. Você já pegou com as 2 mãos. Juntei aquilo e falei, cara, é oportunidade. Na época eu não tinha computador. Meu pai deu uma educação maravilhosa pra gente, mas nunca teve condição disso. Não tinha computador, não tinha acesso à internet, não tinha celular. Falei, cara, é a oportunidade pra eu me conectar com esse mundo digital. Que legal, cara. Peguei, cheguei em casa, falei, pai, eu ganhei um curso tal, vamos lá, vamos fazer minha matrícula. Fomos no outro dia fazer a matrícula. Chegou lá, cara, tinha que pagar o material. Não era 100%. O curso era 100% gratuito, eu tinha que pagar o material. Certo. Meu pai, não tem condição, não tem como, vamos voltar pra trás, deixa quieto. Pai, eu grudei e falei, pai, pelo amor de Deus, paga esse material aí, eu vou fazer o curso, depois eu vou aprender a fazer alguma coisa, eu te devolvo o dinheiro do material, me ajuda. Só paga o material. Eu não lembro, dinheiro de hoje devia ser, sei lá, uns 50, 100 reais por mês. Certo. Era um valor pequeno, mas eu lembro que na época, pra situação que a gente tava, era difícil. E, cara, meu pai foi e falou, não, então beleza, então, pagou. Vou investir nesse menino. Cara, eu lembro que, assim, era 2 horas por semana de curso, e você tinha mais 2 horas para uso livre do computador. Então você podia ir 2 vezes por semana, lá ficar 2 horas cada dia. Cara, eu ia no dia do curso, eu ia no dia seguinte, molecada jogando, CS, jogando tudo sem imaginar, fazendo qualquer porcaria, baixando música. Cara, o que eu aprendia no dia da aula, quando eu ia no meu dia de uso livre, eu moía o computador, eu moía. Legal. Eu queria era saber como é que mexia no Corel, na época que era o auge, como é que mexia no front page, como é que mexia no Fireworks, e eu ia pra moer. Ficava, o Marcos Micheli, eu lembro que na época ele percebeu que eu tava vidrado naquilo, cara, que ele nem controlava o tempo. Às vezes eu ficava 3, 4 horas lá seguidas e ele nem controlava o tempo. E passou esse período do curso, teve uma oportunidade de emprego, cara. Teve uma oportunidade de emprego, a Gravil, do Mauro, outro cara que eu vou agradecer aqui. O Mauro fez um papel muito importante na minha história, inclusive me deu uma lição muito dura, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. O Mauro foi lá, entrou em contato com a CCCI, pediu o melhor aluno de design gráfico para fazer um estágio na Gravil. Certo. O Marcos Micheli me indicou, fui lá, fiz o estágio. Cara, no primeiro dia de emprego, pra mim, eu falei, cara, eu tô no céu. Trabalhava no ar-condicionado, computador, quietinho, internet, full time. Cara, pra mim, eu tava vivendo uma rotina de ter hora cravada pra mexer no computador. Pô, eu ia ter acho que devia ser umas 6 horas, 4 horas, 6 horas, todo dia pra mexer no computador. Olha aí. E eu tô recebendo ainda. Que legal. Tá louco, pra mim era a maior maravilha do mundo. Deu 2 meses, cara. Eu lembro que eu fui contratado um pouquinho depois do meio do ano. Deu 2 meses. Finalzinho, final de dezembro. Meu pai falou assim, cara, eu vou para o Paraguai e tal, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, eu quero uma placa de vídeo no meu computador. Nessa trajetória eu já tinha comprado um computador e tal. Certo. Cheguei no Mauro, falei assim, Mauro, eu precisava de uma folga, cara, no dia 23, porque meu pai vai para o Paraguai e tal. Não, a gráfica tá atolada de coisa, não tem como. Eu falei, então, tchau, tô pedindo minhas contas. Ô, louco. Você acredita, cara?
Falei assim, não, eu vou pro Paraguai, eu preciso comprar uma placa de vídeo. Cara, a maior decisão idiota que eu tomei na vida, e eu lembro que o Mauro falou assim, cara, você tá tomando uma decisão que tá errada. Mas você vai aprender de uma forma muito difícil que decisão você toma e você não volta atrás. Claro. O Mauro apertou minha mão, pagou meu acerto, chamou meu pai lá, ó, o Juliano pediu as contas do nada e tal. Cara, você pediu as contas para ir pro Paraguai comprar Paguei a pro placa. Paraguai. Pô, E o Mauro deu as contas. corajoso. Certinho. Corajoso. Meu pai foi lá tal. Ele falou, ó, dei as contas dele, não concordei com a decisão, mas ele não tem volta. Certo. E o cara em casa com a placa de vídeo, ao mesmo tempo pensando, Sempre. putz, e agora? Mas, cara, foi uma lição muito dura de que quando a gente toma uma decisão, a gente não volta atrás. Exatamente. Hoje em dia eu converso disso muitas vezes com a minha esposa e eu falo, ó, decisão quando a gente toma, a gente não volta atrás. Sim. E eu considero que um marco na minha vida foi esse reflexo. 2016, esse estágio com o Mauro. Ele me ensinou que decisão você não volta atrás. Sim. E, cara, beleza, tocamos uma vida, fiquei em casa, de boa, tal. Aí vem um outro cara muito importante, 2 caras muito importantes na minha vida. Eu fiz o curso do design gráfico e fiz o curso de programação. O de programação eu praticamente não gostei tanto, não mexi tanto, mas eu percebi que era um mercado muito grande. Sim. E nesse tempo em casa, eu cheguei pro Pedrinho Persil, do Jardim Oasis. Isso. Falei, Pedrinho, eu fiz um curso, eu sei fazer site, cara. Eu vi que o Jardim Oasis não tem um site. Você deixa eu fazer o site do Jardim Oasis? É da Orcelo, né? Da Orcelo. Isso. Ele falou, cara, pode fazer. Pode fazer. O Pedrinho me emociona muito, porque o Pedrinho, ele me emprestou o computador dele. Olha aí. Na época, meu computador não dava conta, tá? Ele me emprestou o computador, o notebook dele, da Positivo. Fiz o site inteiro no computador dele. E quando terminei o site, 6 meses depois, no dia dele me pagar era R$800. O Pedrinho me levou lá no Magazine Luiza e falou assim, cara, você precisa ter um computador pra você dar continuidade. Ele foi lá e ele comprou um computador de R$1.600. Falou, a entrada tá aqui. Você não tem nome pra parcelar, eu vou parcelar o restante. Você vai pagar o restante das 6 parcelas. Ele pagou R$800, eu paguei as outras 800 parcelado. No nome dele. Olha aí. Cara, você tá doido. Foi um salto grande, né? Foi uma felicidade imensa. Aí eu tô com o computador em casa, placa de vídeo que eu tinha comprado, Pediu as contas. computador filé. Ah, Beleza, acabei o serviço do Jardim Oasis, não tinha mais dinheiro. Juntei com um amigo meu, o Yuri. O Yuri é um gênio. Hoje tá voando, tá despontando no cenário aí de eventos, de shows e tal. Juntei com o Yuri e falei, cara, nós precisamos fazer um site pra alguém, velho. Eu preciso botar uma grana, eu não tinha internet em casa, eu tinha só o computador. Aí vamos pro próximo cara que eu preciso agradecer aqui, que é o Ed, do Casa Grande Acabamentos. Ed, sim. Fomos lá no Ed, eu e o Yuri. Eu e o Yuri conversando com o Ed e com o Carlos, que tá lá até hoje, o gerente dele. Falamos, cara, a gente faz site, a gente precisa fazer um site aqui pro Casa Grande, vocês não tem site e tal. O Ed falou, cara, eu faço. Aí de 1.600 o site já foi pra 2 e pouco já. Certo. Aí já nasceu a expertise da venda. Eu Certo. falei, cara, entendi. Se isso aqui eu chego e ofereço pro cara e o cara quer, é valioso. Então dá pra eu aumentar um pouquinho o preço. Jogamos ali 2 e pouco. E ele falou, cara, beleza, eu faço tal, só não vou pagar à vista. Quero ver vocês fazerem o site. Eu falei, não, eu só preciso de 600 reais de entrada. 300 reais foi pro Yuri, 300 reais foi pra mim. Os 300 reais entrou numa mão e saiu na outra. Pra comprar uma internet de via rádio. Lembra disso? Lembro. Você comprava antena, mandava instalar em casa. Aham. Comprei com o Álvaro, da Alma Telecom. Olha aí. Comprei a internet via rádio. Falei, nossa, agora eu tô no céu. Computador, placa de vídeo, internet. Agora tem tudo que eu preciso. Tem tudo que eu preciso. Fizemos o site do Casa Grande. Foi, rapaz, o maior desafio da nossa vida. Tinha um catálogo de produtos e tal. Fizemos o site do Casa Grande, entregamos, recebemos o restante. Aquele dinheiro pra mim era assim, o dinheiro que eu recebi do site, eu falei assim, eu tenho X meses pra pagar a mensalidade da internet. É isso que eu preciso. Recebi um convite pra trabalhar em outra gráfica, encurtando um pouco, né? Essa foi uma parte muito marcante, essas pessoas que fizeram parte da trajetória. Aí eu fui pra gráficas, passei pra agências de publicidade, aí vem um outro ponto, cara. Eu trabalhando numa determinada agência aqui da cidade e, cara, a gente fazia campanhas assim incríveis.
Só que uma coisa me marcava muito, que a gente sempre entregava essas campanhas para o cliente, seja num pendrive ali, num CD, no que fosse, e, cara, a gente não dava continuidade naquilo. Só entregava um monte de arquivo pro cara, um monte de imagem, um monte de PowerPoint. Não tinha um pós-atendimento. E se o cara ia dar certo aquilo, Uhum. era de responsabilidade dele. Olha aí. E eu ficava muito incomodado com isso. Eu falava, cara, mas beleza, eu entreguei aqui um monte de arquivo pro cara, o cara não vai saber nem o que fazer. Eu entreguei um arquivo aqui pro cara de um panfleto, ele não sabe ir na gráfica e explicar como é que imprime aquilo, qual papel que ele quer e tudo mais. Isso foi me incomodando. Passei por outra agência, exatamente a mesma coisa. Só entrega e vamos pra próxima. Isso foi, cara, pesando, até que chegou um momento que eu trabalhando nessa segunda agência, assim, cara, eu vou começar a tentar atender alguns clientes por fora e fazer diferente. Vou atender o cara do início até o final. Claro. Fazer a gestão do negócio. Fazer a gestão do negócio do cara. Então, assim, vou propor pro cara para gerenciar as redes sociais dele, eu vou fazer a foto, eu vou fazer um videozinho, eu vou fazer a legenda, eu vou postar, eu vou entregar tudo pronto. Uhum. O cara quer um panfleto, eu vou cotar numa gráfica, eu vou falar para ele qual que é o valor, vou imprimir, vou entregar na mão dele. E em 2013 para 2014, isso começou a acontecer. Começou a acontecer até o ponto que o que eu fazia de extra era maior que o meu salário. Falei, pô, tem alguma coisa errada aí, né? Comecei a fazer cada vez mais freelance, até o momento que eu saí dessa agência. Passei por um período que eu falo assim, cara, eu exerci uma tarefa por 3 meses que foi fundamental para o meu crescimento na parte de psicológico, cara. Lidar com pessoas e ser um bom atendente, um bom ouvinte. Eu saí dessa agência fui chamado para uma escola, pro colégio paroquial aqui de Paranavaí, para ser diretor de marketing. Certo. E na época eu fui totalmente pelo título, cara. Falei, nossa, você é diretor de marketing? Nossa, estourei na vida. Vou pra lá. Cara, eu era o tio da informática. Eu não era diretor de marketing, eu era o tio da informática. Eu lá na sala da informática, 20 computadores na minha mesa, eu num cantinho espremidinho aqui, molecada e o trupé. E, cara, naquela época eu aprendi a lidar com pessoas. Que legal. A lidar com os professores, a lidar com a molecada. E foram 3 meses. Só foi o que eu aguentei. Foi o que eu aguentei. Saí de lá e comecei a âncora, na sequência. Uhum. Saí de lá no final de outubro, no começo de novembro eu comecei a âncora. Mas a pegada inicial da âncora qual foi? Foi exatamente isso, cara. Resolver o problema do começo ao fim pro cara. Na parte de mídia, de marketing. Isso, de gestão da marca. Principalmente marketing, principalmente a parte de publicidade. Certo. Então, assim, quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou pegar o cliente de gestão de redes sociais, eu vou produzir tudo que o cara precisa, e quando o cara gostar muito de um conteúdo que eu postei no Instagram, no Facebook dele, eu vou transformar isso num panfleto. E eu vou entregar o orçamento e vou entregar o panfleto impresso pro cara. Uhum. Então a roda girava muito em volta disso. Essa migração de vários materiais e a entrega completa pro cliente. Cara, foi de novembro de 2014 até janeiro de 2015, eu numa sala de 10 metros quadrados, no mesmo CEP que eu tô hoje, inclusive. Uhum. Tá? O mundo girou e eu voltei pro mesmo lugar. E no mesmo prédio, só que em outra sala, dividindo uma sala de 10 metros quadrados com a Andreone, cara. Andreone Camargo. Sim. Eu num canto da sala, ele na outra, e a gente trabalhando na mesma coisa e procurando dos mesmos clientes, dividindo o aluguel ali. E assim foi de novembro a janeiro. Uhum. Em fevereiro, cara, apareceu uma oportunidade, a gente arrendou uma gráfica, falei, pô, é um negócio perfeito, porque eu vou ter a infraestrutura e tal. Arrendamos essa gráfica, deu totalmente errado. Isso aí, com certeza, na história de vários empresários tem 1 bilhão de vezes que dá errado. Tem os O perrengues. cara conta só as vezes que deu certo. Mas Eu vou contar as vezes que deu errado. Tem os Eu perrengues vou contar as também, vezes que tem deu que errado. contar, claro. Tem várias, inclusive tem uma recente, tá? Deu errado. Então conta aí, pô. Então, assim, deu muito errado esse arrendamento da gráfica. A gente se endividou, virou bolo e cheque voltando e um trupé da bexiga. Resolvemos. Teve um papel de um outro cara muito importante também. Sabe o Bruno Avelar? Sei. Bruno Avelar foi consultor da âncora com 6 meses de idade. Ah, é? Bruno Avelar entrou na âncora,
Falou assim, vocês estão numa bomba, relógio, e eu vou ajudar vocês a desarmar essa bomba. Olha só. Ajudou a gente a sair desse arrendamento que a gente tinha entrado. Mudamos pro prédio onde a gente está hoje, na Amapá. E a nossa história começou a prosperar, começou a crescer. Na época, eu tinha 2 sócios que ajudaram muito nesse crescimento. Chegou um momento que a gente olhou pro rumo da vida ali, pro rumo do negócio, e eu queria muito mais do que eles, e a gente decidiu finalizar a sociedade, eu aprendi recentemente, estava fazendo uma palestra na OAB, aprendi um termo novo, que é cisão. Não é rompemos, Isso. não é chutamos balde, nós fizemos uma cisão. É muito chique, é muito mais chique falar, né? Fizemos essa cisão e 2018 em diante eu começo a tocar isso de carreira solo. E, cara, de lá pra cá, muitos trancos e barrancos, pandemia no meio do caminho, sempre a vontade de expandir, sempre a vontade de crescer. A âncora se tornando cada vez mais esse ecossistema de que interligava várias coisas. Tem um cara que hoje está aqui com a gente, o Rogerinho, que sempre foi um baita de um parceiro da âncora, né? Sempre que a gente tinha um trabalho de produção de vídeo, entrava o Rogerinho para executar aquilo. E isso foi, cara, cada vez criando um ecossistema mais robusto, mais interessante para o cliente que busca a gente. Eu falo que o empresário, quando ele procura qualquer tipo de serviço, ele está procurando alguém para resolver uma dor de cabeça dele. Claro. Então, se você for um criador de novas dores de cabeça, você não é um bom profissional. Na verdade, você tem que entregar o resultado, não o problema. Exatamente. Então, se o cara me procura para me contratar para uma coisa e eu começo a encher ele de outras demandas, eu estou gerando novos problemas. É porque se você apontar o problema, é fácil. Agora, resolver é o que... Você tem um problema aqui. E daí? Como é que resolve? A minha ideia é tal, mas de ideia os empresários estão com as pastas cheias, né? Como é que implementa essa ideia? Como que eu jogo essa ideia no mundo dos fatos para me trazer um resultado, né? Eu acho que esse é o grande segredo do negócio, né? E eu acredito que é isso que você está fazendo hoje, né? A questão de posicionamento de marca, reposicionamento, né? Tem algumas marcas que morrem e depois elas se ressurgem. Tem vários cases, né, que contam isso aí. Aquilo que a gente falou no começo lá, a questão que tudo passa pela venda. E algumas pessoas não concordam porque não se intitulam como vendedores de algo, mas são vendedores da própria imagem. Isso hoje está mais em voga do que antigamente pelo motivo das redes sociais. As redes sociais, na tua opinião, ajudam essa venda de uma imagem pessoal ou ela atrapalha mais? Cara, eu acredito que sim, tem um papel fundamental, principalmente quando a gente entende que hoje qualquer empresário que a gente for conversar aqui sobre processo seletivo, ele vai falar que ou ele ou o RH dele olha para as redes sociais dos possíveis candidatos e ali ele entende traços de personalidade. Certo. Uma frase que eu gosto muito, que recentemente a gente incorporou para a nossa cultura, é de que você contrata boas pessoas e treina bons profissionais. O contrário não existe. Exato. É impossível de você contratar um bom profissional que é uma má pessoa e treinar ele para ser uma boa pessoa. Verdade. Então você contrata uma boa pessoa e você treina ele para ser um bom profissional. Então, vendo isso, quando a gente olha para as redes sociais e para como hoje a maioria das pessoas utiliza, como se fosse uma espécie de diário, ali a gente tem uma faca de 2 gumes. Se o cara entende que aquilo faz parte da possível contratação dele, se a gente estiver falando aqui sobre CLT, certo, ele usa aquilo de forma 100% favorável para ele. Ele posta aquilo que ele sabe que vai agregar, e aí a gente entra no que hoje eu mais estudo, no que hoje eu como pessoa mais me dedico, que é posicionamento digital. Se o cara entende, cara, que aquilo é uma vitrine, que o currículo no Word que ele enviou pelo WhatsApp é só um caminho para o cara achar o Instagram dele, ele se diferencia, não é de 50%, ele se diferencia de 99% das pessoas. Então a gente está falando sobre vendas e o cara que quer ser contratado, ele tem que ser um bom vendedor. Eu tenho hoje uma pessoa no time, que é o Bruno, que eu gosto de contar muito a história dele, porque o Bruno, ele se vendeu para nós. Ele chegou e falou, eu quero trabalhar aqui. O que eu preciso fazer para isso?
Eu não quero saber qual vaga tem disponível, eu só tô te dizendo que eu quero trabalhar aqui. Certo. E eu preciso saber o que eu faço pra isso. E esse cara, ele foi tão impositivo, tão marcante, que num lapso ali de 4, 5, 6 meses, quando surgiu a primeira vaga, eu lembrei dele primeiro. Falei, cara, vem que eu tenho uma vaga aqui, não é exatamente porque eu sei que você faz, mas eu acho que você vai se dar bem. E tá lá com a gente até hoje. Então eu considero que sim, a rede social é um papel muito importante e determinante, desde que o cara entenda isso. Uhum. Cara, rede social não é diário. Rede social não é um local para desabafo, Certo. tá? Isso aí é tua família, isso é teus amigos. Rede social é um outdoor ambulante. É uma vitrine. É uma vitrine, é um negócio que está ali 24 horas por dia, que as pessoas estão olhando para aquilo que você publica, elas estão construindo uma imagem sobre você. Ah, Hoje, o que a gente mais trabalha com os empresários que são... Nós atendemos a empresa do cara, mas aí a gente entende o quanto o papel do empresário pode ser determinante para o sucesso daquela empresa. sim. A imagem do cara. Ah, E a gente começa a trabalhar a imagem dele. A gente começa... Cara, vamos entender como que o teu Instagram pessoal pode colaborar com a da empresa? Hoje a gente tem uma tendência macroeconômica aí sobre o uso do dono como garoto propaganda. A gente tem aí Luciano Hang como exemplo. A gente tem, cara, o Elon Musk da Tesla. A gente tem inúmeros casos aí, nível mundial, que o próprio dono começou a sair de trás do back-office. É uma tendência nova. Antigamente os empresários eram totalmente low profile. Não É. quero aparecer, não quero que saiba qual é o meu negócio, qual é o meu ramo de atuação. Mas hoje é diferente. nós podemos até citar aqui Paranavaí, o pioneiro disso aí foi o Mohamed, né? Boa, Gleves. bem lembrado. O Mohamed da Gleves, hoje está vindo já o Raul da Nival, tá aparecendo bastante. Raul é incrível, cara. O Raul tá num processo É. que tá acontecendo agora, em tempo real. Aham. Fazem, sei lá, 6 meses que ele começou a usar a imagem dele Ah. para promover a empresa. É. Então, assim, isso é importantíssimo, porque é aquilo que você falou, antigamente quem tinha que aparecer era a PJ, Uhum. a empresa, a pessoa jurídica. E as pessoas não faziam tanto aquela ligação da empresa com o dono, o proprietário, né? E uma das coisas que você falou, que é até interessante, que inclusive é um dos objetivos aqui do Fixcast também, é trazer a imagem da empresa junto com quem representa a empresa. Nós passamos aqui já entrevistando várias pessoas de vários segmentos, de fábricas, de lojas, de pessoas que atuam como médico, advogados, né? Pessoas que fazem parte da política. Então, assim, e tem muitas histórias, muitas coisas que até as pessoas não sabem. E é legal quando o dono, o proprietário da empresa, se coloca à frente da empresa para falar daquilo que ele construiu, né? Então, é muito bacana isso aí, é legal esse trabalho que você desenvolve, Juliano. E eu queria saber o seguinte, quando, por exemplo, uma empresa te procura, olha, eu quero... a minha marca está aí no mercado há tanto tempo, eu preciso dar uma reforçada. O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo da âncora para atender esse cliente? Você vai entender o negócio do cara, você vai ver o que ele fez, o que ele faz, onde que ele está anunciando. Como é que funciona esse roteiro para você poder atender esse cliente? Cara, legal. Uma pergunta assim maravilhosa, vai render um ótimo corte para eu usar como anúncio depois. Cara, o cliente começa com a gente por 3 principais pilares, tá? Aham. Primeiro eu vou entender o que o cara faz para aparecer, ou seja, o que é o externo. Segundo, eu vou entender da onde vem o dinheiro. Então, quais são as fontes de faturamento que o cara tem e quais são as possíveis fontes de faturamento que ele não está explorando. E por terceiro ponto, entender a capacidade de entrega do cara, o quanto ele pode entregar com a mesma estrutura que ele tem, e a parte de equipe do cara que está atrelado diretamente à entrega. Quando eu entendo esses 3 pontos, dali a gente começa a definir uma estrutura de marketing, uma estrutura de posicionamento, qual caminho que o cara vai tomar. Porque se eu entendo que o cara tá numa posição, que o posicionamento dele, o que é visto pelo mundo externo, tá ruim,
ou tá inativo, ou tá prejudicial, ali eu preciso tratar primeiro de tudo é o posicionamento do cara externo. Como que as pessoas veem aquela empresa. É o primeiro ponto que eu preciso tratar. Se eu olho para a fonte de faturamento, que é o segundo pilar, e eu entendo que o cara está explorando muito pouco, eu pego uma loja de produto, cara, hoje em dia virou praxe, mas eu pego uma loja de varejo e o cara não oferece uma garantia estendida, o cara não oferece um serviço de CRM para recompra, para fazer o cliente voltar e comprar de novo. Cara, eu preciso resolver isso. É a primeira coisa que vai entregar faturamento pro cara. Não é fazer um bom post no Instagram. Olha aí. Não é fazer um bom vídeo. Não, cara, é entender que, pô, você vende 500 mil reais por mês e desses 500 mil reais, 400 mil reais vem tudo de novas compras. Pô, tem um puta problema aí, cara. Tem um baita de um problema. Você não tá incentivando a recompra. Você não tá olhando para a fonte de faturamento recorrente. Você não tá olhando para a fonte de faturamento de serviço agregado. Então a gente começa a observar esses pontos e começa a entender qual vai ser o próximo desafio. O que a gente vai resolver naquela parte. E quando a gente vai para a última etapa, que é a de potencial de entrega e de equipe, ali, geralmente, quando a gente está atendendo serviços, é o primeiro ponto que pega. Um dentista me procura e ele fala assim, cara, eu preciso ter mais cliente. Eu falo, tá, mas hoje, quantas cadeiras você tem no teu consultório? Tem uma. E quantas horas por dia você trabalha? 9. Meu irmão, o que você quer fazer para melhorar? Tem um caminho? Tem um caminho. O caminho do posicionamento. A gente conhece vários médicos aqui, inclusive da cidade, que o posicionamento dele é tão elevado que o preço acompanha. Então eu aumento o faturamento aumentando o ticket médio. Mas pelo preço, não pela quantidade de vendas. Então quando eu analiso essas 3 pontas, esses 3 pilares, eu começo a entender da onde que eu vou trazer mais dinheiro, mas se eu vou trazer mais dinheiro com entrega. Que é o nosso principal diferencial, que é se preocupar se o cara vai vender, ou se o cara vai aparecer, ou se o cara vai entregar. É se preocupar com os 3 ao mesmo tempo. Que legal. Então esses 3 pilares são os primeiros que a gente analisa. Né? Entender como que o cara está visto no mundo externo, entender quais as fontes de faturamento, o que ele já está usando, o que ele já está observando, e entender a capacidade de entrega dele. Certo. E você falou na questão aí da recompra. É muito importante porque se não existe a recompra, o produto ou serviço da empresa, ela não está assim, sendo totalmente aceita pelos clientes, né? Isso talvez no teu entendimento, e a gente está aprofundando um pouco mais esse teu estudo aí, dentro desse segundo pilar que você disse, seria a falta realmente de um CRM, né, que você mencionou, que é o Customer Relationship Management. Ainda bem que temos você, porque se você me perguntasse para traduzir, ia sair ruim. Se eu comer melhor. E aí, assim, não tem esse CRM, ou se o produto ou serviço é ruim mesmo e precisa melhorar, né? E aí você fala pro cara, ó... Cara, é incrível, tá? Mas, sei lá, 70%, 80% das vezes é não ter um bom processo. Ah, é? O produto é bom. É bom. Não compra porque ele não oferece de novo. Olha. Porque, cara, o mercado hoje, para qualquer nicho que a gente pensar, sim, qualquer produto, qualquer serviço, tem trocentas ofertas. E trocentas ofertas chegando até você, não você procurando. Então, imagina o seguinte, eu sempre dou um exemplo muito bom, que é um exemplo que aconteceu comigo. Sabe aquelas camisetas tecnológicas? Hoje camiseta que não marca suor, assim? que não marrota. Eu tenho das 2 principais. Eu tenho da Insider e tenho da Minimal. E a Insider, ela vende por primeiro. Ela começou por primeiro. Mas o processo de recompra, o processo de fidelização do cliente da Minimal é muito melhor. Eu nunca mais comprei outra Insider. Olha aí. As 2 são ótimas, as 2 são maravilhosas. Mas eu tenho várias Minimal e eu não tenho uma única Insider. Porque o processo de recompra da Minimal é muito melhor. Então, assim, muitas das vezes, o cara perde a possibilidade da recompra, do cliente se tornar fiel, porque ele não consegue motivar isso. Não é nem forçar, é motivar, é lembrar o cara. Porque eu tô recebendo anúncio a todo instante, eu tô recebendo comunicação a todo instante. De várias marcas similares. Até ontem, eu tô fazendo parte de uma mentoria do Wendel Carvalho. Até, inclusive, agora em dezembro, a gente vai estar lá em São Paulo
fazendo parte dessa mentoria que é presencial. E ontem, na mentoria, o Wendel estava contando de um método que a Mary Kay utiliza. Certo. O método 222. Você já ouviu falar disso aí? Eu ouvi por cima, mas não me aprofundei. Cara, é maravilhoso. A Mary Kay, ela fomenta para que as revendedoras façam o método 222, que basicamente você vende um produto para a mulher. 2 dias depois, você entra em contato e pergunta, tá tudo certo com o produto? Chegou certo? Não, abri, beleza, conferi, tá tudo certo. Ligação rápida, 2 minutos. 2 semanas depois, você entra em contato, já deu o lapso da pessoa provar, testar aquele produto. Claro. E aí, deu tudo certo com o produto? Gostou do resultado? Ah, gostei e tal. 2 meses depois eu entro em contato com a cliente. Vamos repor o produto? Olha aí. Então, assim, eu confiro se o produto deu certo, se o produto chegou, eu confiro se o produto deu certo e eu chego para recomprar, para revenda. Então, assim, cara, um processo maravilhoso. O Wendel falou isso ontem, eu falei, peraí, deixa eu anotar, porque isso aqui vai funcionar muito bem para vários negócios nossos. Cara, observar para o cliente e lembrar ele que você existe é muito mais barato do que você conquistar novos clientes toda hora. Toda hora você ficar buscando novo cliente. Você conquistar um novo cliente, você precisa provar que você é bom, você precisa provar que teu produto ou serviço funciona, você precisa conquistar o cara, e é aí que vem, pessoas compram de pessoas, eu não compro de empresas. Então, seja o dono da empresa ou a pessoa que está na frente da venda, ela primeiro precisa conquistar a pessoa do outro lado. E a pessoa do outro lado do cliente tem que gostar da outra pessoa. Quando os dois entendem, pô, eu tenho confiança nesse cara. Tem um vendedor da Casas Bahia aqui de Paranavaí, o cara tem eu tenho uma confiança enorme nele, que muitas das vezes eu vejo um produto na internet e eu mando pra ele, cara, você consegue chegar no mesmo preço ou próximo que eu prefiro comprar com você? Porque ele conquistou a minha confiança, foi o vendedor, não foi a Casas Bahia. Foi o cara que me conquistou. Então entender isso faz com que o cara consiga melhorar essa parte da recompra. Mas é muito difícil, cara. Hoje em dia o pessoal quer anunciar e vender. Mas quando você olha para a recompra, você tem um CAC menor, que é o custo de aquisição do cliente. Claro. Você tem um LTV muito maior, que é o Lifetime Value. Então você começa a fazer o teu negócio ter um índice de lucratividade maior. E muitas das vezes é isso que a gente observa para o cliente que chega até a gente e ele não tinha se tocado. Hoje, inclusive, eu atendi uma cliente que é muito legal, de prestação de serviço, parte de eventos. E eu fiz uma pergunta pra ela que ela travou, cara. Travou o Windows, assim, ó, desligou, reiniciou e voltou. Eu falei assim, fulana, de quantos orçamentos você faz, a cada quantos orçamentos você fecha uma negociação? Ela falou, não faço ideia. Olha aí. Eu falei, então você não sabe qual que é a sua taxa de fechamento. Se Se você não sabe qual é a sua taxa de fechamento, você não sabe se o processo de venda é bom. Já parou para pensar que às vezes o seu nível de esgotamento, o quanto ela chegou reclamando, que ela estava cansada, que ela estava exausta, que ela precisava ter mais clientes e que ela precisava anunciar para isso, ela chegou procurando tráfego pago. Às vezes o problema tá na tua taxa de fechamento. Às vezes você já tem a quantidade. Ela falou, cara, meu negócio é famoso, as pessoas vêm, eu recebo indicação, mas eu tô exausta. Então, pô, indícios indicam que o problema tá na taxa de fechamento. Certo. E ela falou, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então você vai fazer um exercício. Nas próximas semanas, você vai calcular quantos orçamentos, quantos pedidos de primeiro, quantos pedidos de orçamento você recebe. Depois, quantos orçamentos você envia, quantos orçamentos são respondidos e, por último, quantos são fechados. Aí você vai ter o cálculo do ponto A ao B. Quantos pedidos tem, quantos orçamentos fecha, e a gente vai entender se isso está dentro da margem de mercado. Hoje, assim, uma das melhores coisas que tem é a quantidade de informação que a gente tem. Qualquer mercado que você quiser, pedir para o ChatGPT ou pedir para o Google qual é a taxa de fechamento no mercado X, ele vai te entregar uma resposta. No mercado digital é 2%, no mercado de serviços é de 2 a 5%. Cada mercado tem sua taxa. Então hoje a gente observa para isso, cara. Que legal. E é importante até você falar sobre o teu trabalho, aquilo que você desenvolve à frente da Âncora. Eu não imaginava que em Paranavaí teria uma agência desse nível, né? Porque conversando com você agora, a gente percebe o teu conhecimento, né? O que você busca realmente para entregar de resultado para o cliente, né? Porque assim, o que a gente vê isso
normalmente, né, as pessoas querem vender, o que ela vai fazer? Ah, eu vou abrir uma loja ou eu vou atuar com um produto novo, eu vou anunciar na TV, no rádio, fazer um Instagram, mandar para minha rede de amigos ali, no WhatsApp e tal, e acha que tá bom, mas tem todo um processo por trás disso aí, né? Porque não adianta só você investir, você fazer X ou Y ou Z e não ter esse resultado nas mãos, né? E a âncora, ela acompanha tudo isso aí. Cara, você quer ver um exemplo legal dessa situação que você falou? Você já viu um anúncio patrocinado, ou você já viu um Já. outdoor, você já viu um comercial de TV do Guido? Do Guido, não tô lembrado. Sabe por quê, cara? É. Porque ele faz o básico bem feito, ele faz o dever de casa. Olha aí. Quando o cara faz o dever de casa, e é aí que a gente entra quando a gente analisa o negócio, entender que não é só captar novo cliente, é reter seu cliente, é fazer um bom trabalho de atendimento. Fidelização, né? Cara, o Guido, ele não faz, e eu não sou nem atrevido de chegar lá e falar, cara, vamos fazer uma campanha de tráfego pago? Pra quê? É. Pra quê? O cara tá todo dia lotado. Se a gente for lá, depois que a gente terminar aqui, vai estar lotado de gente. Exatamente. Porque ele faz o básico bem feito, ele faz o dever de casa primeiro. E a gente tem vários exemplos de várias marcas que elas fazem um esforço de marketing, um esforço de publicidade muito menor do que outras, porque elas fazem outras partes que impactam no marketing, que impactam na venda. Então, quando a gente olha para isso, é justamente entender o que de fato impacta na venda. É isso que a gente mais olha. Então, quando o cliente... E você comentou, né, de não ter dimensão do quanto que a gente fazia, de aprofundamento no negócio. Certo. É porque justamente é tão profundo que muitas das vezes nem a gente consegue expressar isso através do nosso Instagram, da nossa rede social. Aham. Por quê? Porque eu sei que o cara, ele não vai... Se eu publicar um anúncio falando assim, eu faço um diagnóstico do teu processo de vendas para entender se você realmente precisa de marketing, o cara não vai vir. Agora, se eu faço um anúncio assim, fazemos tráfego pago, o cara vem. E Aí aí, quando ele chega, eu falo, cara, o teu problema não é tráfego. legal. Isso está muito aliado a justamente o que a gente falou no início, que hoje é o tema central da conversa, que é vendas e posicionamento. A gente se posiciona da forma que o cliente enxerga, não da forma que a gente acredita que precisa ser visto. Então a diferença é muito grande. Porque normalmente a gente escuta assim, as pessoas falarem que algo é errado, falar, a venda, às vezes o cara tem sorte em vender, sair, Tem dom? tem dom. Cara, hoje não é mais assim, né? Então, assim, eu acho que, não sei se eu estou errado, mas ao meu ver, venda se resume à estratégia. Você tem que saber quem é o teu público-alvo, teu target group, né? Você tem que saber onde você vai atuar. Você tem que conhecer o teu produto. Primeiro, se você for um vendedor de algo que você não conhece, Já lascou. o cliente vai... a gente fala assim, se você mascar a bolacha na frente do cliente, você já perdeu a venda, né? Pode ser qualquer coisa. Então, você tem que traçar a estratégia, conhecer o seu produto. Que mais? E principalmente entender e vender aquilo que você acredita. Certo. Eu acho que isso é um ponto principal. A gente já teve algumas pessoas que passaram pelo comercial na âncora e eles vendiam aquilo que eles sabiam falar muito bem, mas que eles não acreditavam no fundo. Então a venda não acontece. O cara quer olhar no teu olho, o cara quer entender que aquilo que você está falando para ele realmente vai acontecer. Você tem que acreditar no fundo naquilo que você está vendendo. Aí a técnica talvez ela não seja tão determinante, ela é importante, mas ela não é determinante. Se o cara tiver brilho no olho de chegar e falar assim, cara, é isso que você precisa. Com certeza, com firmeza, o cara, opa, peraí, esse cara entende do que tá falando. Então eu acredito que além dessas que você citou, é o cara vender algo que ele acredita. Né? Isso é algo que até, inclusive, cara, eu parabenizo muito o Felipe Simonetti aqui, porque, cara, ele tirou gente do mercado de vários lugares absolutamente diferentes do que o cara faz hoje. Né? Tem o Pedro Henrique que tá aqui com vocês recente, que é arquiteto, pô. Mas ele acredita muito no produto. Ele acredita tanto no produto que ele chega para vender e por mais que aquilo seja novo para ele, o cliente olha e fala, esse cara tá com convicção do que ele tá me ofertando. Então, eu acredito que esse ponto é um dos mais determinantes, além do que você falou. Você acreditar naquilo que você está vendendo. De fato. Então, você tem que sair
da tua casa para o teu trabalho com o produto na mão para vender, Exatamente. conhecendo e acreditando. E aí tá um recado aqui pro empresário que tá assistindo a gente e Isso. pro colaborador que tá assistindo a gente. Cara, você tá num mercado que você entrou, o CLT entrou por um bom salário, ou o empresário entrou porque aquele ramo dá dinheiro, meu irmão, não existe um ramo milagroso que dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender verdade. Claro. Então, às vezes, o cara tá num ramo específico e ele fala, esse aqui tá dando mais dinheiro do que outra coisa. Cara, eu não sei quantos, e isso é um detalhe importante, cara. No ramo das profissões que são famosas, a gente encontra muitos profissionais extremamente frustrados. Né? A gente pega médico, a gente Sim. pega advogado, engenheiro. São profissões que elas têm uma ascensão social. Um status, né? Eu sou advogado, É. eu sou engenheiro, eu sou médico. E muitas das vezes aquele cara, bicho, o tesão dele é sair sexta-feira e ir pro sítio dele, pra fazenda dele, porque ele gosta de cuidar de bicho. É um fazendeiro frustrado. Aí você pega o cara negociando uma cabeça de gado, o cara é um negociador exímio. Aham. E ele tá numa profissão porque ele foi pelo status. Claro que não é 100%, né? Mas eu acredito que tem muita gente assim. Então, cara, você tá num negócio que é pra dar dinheiro, às vezes dá porque a maré ajuda. Mas estar naquilo que você de fato acredita, com certeza vai te dar dinheiro e realização pessoal. E muitas das vezes a realização pessoal, ela te dá uma plenitude muito maior do que o dinheiro. Uhum. Eu conheço algumas pessoas que elas trabalham num ramo que às vezes não dá tanta grana, o cara até foi de um outro ramo que ganhava muito dinheiro e hoje ele tá muito mais feliz. Tá muito mais próspero como vida. Certo. Então eu acredito que um ponto principal que é um recado, porque hoje a gente tá num momento que as pessoas estão indo atrás do dinheiro. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está abordando algumas situações da questão dessa venda mais direta aí, né? De poder conhecer o produto, de acreditar. Nós sabemos... Pega um corote lá pro Julian. Tem corote? É corote. Até agora eu tava bebendo água e tem corote? É, corote. Não acredito. É. Ô, Julian, pegando o gancho, a gente sabe que você tendo o melhor produto, você conhecendo o produto e acreditando naquilo que você está vendendo, vão aparecer também objeções, né, do próprio cliente. Como é que você aconselha, por exemplo, o vendedor a lidar com essas objeções? Como é que você emite uma estratégia para poder enfrentar essas objeções? Cara, legal. Você falou de um assunto massa. Eu não sei se você olhou no nosso Instagram, mas nós fizemos uma live há uma semana ou 2 semanas falando sobre objeções. Não cheguei a ver. No Instagram da Âncora, inclusive vou fazer o meu jabá aqui, né? Manda ver. O Instagram da Âncora AGE, e o meu Instagram Julian Santos JC. Há pouquíssimo tempo, cara, a gente fez uma live, eu e o Carlos Cremonini. O Carlos que é consultor de empresas, Sim. da Guia Gestão. Hoje faz pessoa. parte do nosso ecossistema, inclusive, com a Legal. empresa dele. E nós fizemos uma live juntos, falando só sobre objeção. Porque hoje, cara, eu entendo que muitas das vezes... Isso, inclusive, cara, é um negócio que, estudando recentemente, eu percebi que é um mal do brasileiro, cara. Você já percebeu que o brasileiro, ele nunca quer se indispor com o outro? Então, ele nunca diz não. O cara, não, mas eu queria fechar com você, mas eu vou ver com a minha esposa. Não, mas eu queria fechar com você, mas eu tenho que ver se vai chover. O cara sempre coloca uma objeção, Exatamente. porque ele não quer dizer não. Isso. Ele não quer dizer não. E uma das maiores curas das objeções que a gente recentemente, eu tive acesso, né? Hoje a gente tem um network muito legal com pessoas do cenário, da venda, do marketing. E recentemente, conversando com um dos assessores do Flávio Augusto, o cara me deu um toque e falou assim, cara, hoje aqui o que a gente fez para reduzir a nossa objeção é fazer um combinado, um tratado muito sério na negociação antes do momento que eu vou apresentar o preço. Então ele faz o seguinte, ele apresenta o produto, ele apresenta a solução que ele está ali vendendo, e ele fala, cara, agora eu vou te falar o preço, mas antes eu preciso fazer um combinado contigo. E é um combinado muito simples. Quando eu terminar de te apresentar o preço e os benefícios, você vai me dizer sim ou não. Direto e reto.
Pra não ter pelo em ovo, não ficar... E na hora o cara fica tipo... Que legal. E ele falou, cara, reduziu a objeção astronomicamente, porque deu a liberdade pro cara de dizer não. A objeção eu vejo que muitas das vezes, e por isso que a gente busca ensinar e combater, isso é algo que eu ensino e aprendo ao mesmo tempo, né? Porque a objeção brota, cada vez tem uma nova, né? Claro. É. E, Igual tiririca, né? Você pisa em um aqui, nasce 10 na frente. e vai virando febre. É. A objeção que eu considero uma que disseminou é eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com meu marido. Cara, essa é incrível. E como que hoje a gente evita essa? Na reunião que a gente faz antes de apresentar o orçamento, é perguntar pro cara, além de você, Você tem... tem mais alguém na empresa que participa das decisões? Tem, meu marido. Então traz ele pra reunião. E daí não tem que conversar, conversa ali já. É ali. Ah, legal. Então, a chance de você tratar as objeções é antes de que elas aconteçam. Né? Hoje tem o Bunch, que eu gosto muito também, não sei se você já ouviu falar Não. do Bunch. O Bunch eu preciso colar, porque eu sei que é uma sigla, mas eu não lembro exatamente o que significa cada uma das letras, tá? Mas o Bunch é uma metodologia que ajuda a identificar oportunidades potenciais de clientes e oportunidades de negócio. A sigla quer dizer budget, orçamento, authority, autoridade, needs e time frame, ou seja, necessidade e tempo de compra. Certo. Quando eu chego nesses 4 pontos, eu chego pro cara e falo assim, beleza, você tá me procurando aqui. A nossa solução, ela tem um valor médio, vai dependendo da nossa conversa, mas de 8 a 10 mil reais por mês. Você tem esse orçamento? Eu mato a primeira. Não, eu tenho. Aí eu pulo para a segunda. Além de você, tem mais alguém na empresa que tem autoridade para decisão? Não, é só eu. Pulei a segunda, que é a autoridade. Vou para a próxima, que é a necessidade. Cara, hoje você está procurando o nosso serviço estratégico, serviço de entender o teu marketing fora do campo de marketing. Hoje isso é uma necessidade muito grande para você ou é algo que está tranquilo? Não, é uma necessidade, eu preciso tratar isso, beleza. O último é a urgência. Cara, se a negociação caminhar, se você entender que o que eu vou te oferecer faz sentido, é uma decisão para agora ou uma decisão futura? Não, é uma decisão para agora. Então, beleza, eu cumpri os 4 passos do Bunch, eu levo esse cara para negociação. A negociação, quando ela tiver uma objeção, o cara fala assim, mas não é só eu que decido. Mas peraí, lá na nossa primeira reunião, você comentou que você era a única autoridade. Mudou alguma coisa de lá para cá? Tá tudo bem, mas mudou alguma coisa? Não. O cara já se resolve. Ou o cara, não, esse valor é muito alto, mas cara, eu te dei uma previsão de 8 a 10 mil por mês, eu tô te apresentando um orçamento de 7. Tá abaixo do que eu te apresentei como previsão. Mudou alguma coisa de lá para cá? Então, quando a gente previne as objeções antecipadamente, o Bunch a gente usa muito, a gente alivia o processo. E muitas das vezes o pessoal fala que é forçar a venda. Cara, na verdade, é trazer a transparência para a mesa. É dar a liberdade para o cliente de, cara, me fala sim ou não tem problema. Eu não vou levar para o pessoal, eu não vou insistir. Se o cara me disser um não direto, eu entendo. Se o cara me falar, não é o meu momento, eu entendo. Mas não vem inventar 1000 desculpas. Né? E muitas das vezes não é por maldade. É porque o brasileiro ele tem dificuldade de dizer não, de se indispor com o outro. Isso também a gente ouve muito dizer que o pior inimigo da venda é o travesseiro, né? Quando você... Vou pensar. Vou pensar e amanhã eu falo. Isso também é eliminado com o Bunch. Cara, você acredita que eu tive recentemente um caso bem curioso? A gente tá fazendo um workshop, estamos divulgando um workshop que vai acontecer, outro jabá. Vai lá. Dia 21, esse podcast vai estar passando semana que vem na terça. Não, ele vai mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então já vai ter passado o workshop que acontece no dia 21. E em uma das reuniões de venda desse workshop, vai acontecer lá em Maringá, já aconteceu lá em Maringá. Isso. Eu tava conversando com um cliente e ele falou, cara, super topo, quero o ingresso pra mim e pra minha esposa. E só que eu não vou conseguir passar agora, que eu tô no trânsito, tô corrido. Falei, não tem problema, eu vou te mandar o link. Cara, você acredita que no dia seguinte o motor do carro do cara fundiu e ficou 40 mil pra arrumar? Acredito. E eu cheguei no cara e falei, irmão, beleza, conseguiu passar o cartão, deu tudo certo. Ele falou, cara, eu tive um perrengue. Meu carro fundiu o motor, mandou uma foto do guincho e vai ficar 40 pau pra arrumar. Aí vem a hora do vendedor entender que, pô, o meu serviço
faz sentido pro momento do cara? Faz. Ou não faz, eu me afasto. Cara, sem problemas, tudo bem. Na hora eu entendi que, pô, o cara tava me procurando para ter mais clientes, para montar um planejamento estratégico pro ano que vem, para ele ter mais fontes de faturamento. E ele tá com um puta BO que ele tem 40 pau a mais para resolver. Eu falei, cara, então agora faz total sentido você estar no workshop, porque a gente vai montar um planejamento para você ter mais faturamento ano que vem. Eu vou me solidarizar com você e ao invés de cobrar 2 ingressos, eu vou cobrar um, vem você e sua esposa. O cara comprou. Com 40 pau de fumo, o cara comprou o ingresso do workshop. Que legal. Mas por quê? Porque eu não forcei a venda, eu entendi que de fato o que eu estava oferecendo para ele resolveria a situação. E quando eu apresentei, ele falou, cara, realmente faz sentido. Eu não tô contratando, não tô comprando um bicho pelúcia, eu não tô contratando algo supérfluo. Claro. Então ele entendeu e falou, cara, é a única coisa que ele me pediu. Você vai se comprometer de fato me entregar um planejamento que vai aumentar meu faturamento? Eu falei, vou. Foi então eu tô dentro. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Já aconteceu algum fato de você atender alguém ou alguma empresa e que você conversou, expôs todo o planejamento e a pessoa ou a empresa disse não e depois viu que o negócio não dava certo, voltou e te contratou? Rapaz, vários, hein? Vários. Vários. E é uma situação recorrente em vários ramos de atuação. E tem 2 formas de lidar com ela, e tem uma que geralmente é a que o pessoal mais fala pra fazer, e a que eu considero mais injusta, cara. Você já deve ter ouvido falar isso. Não, porque o cliente que vem, me pede orçamento, não fecha e volta, eu vou cobrar mais caro dele pra ele aprender. Fala, não, cara, vamos cobrar o mesmo preço? Isso. E vamos mostrar pro cara, aí a gente volta naquelas contas que a gente precisa monitorar, o CAC, o LTV. Se a gente observar para LTV, esse cara que veio, orçou, foi para fora, teve uma frustração e voltou, meu irmão, o LTV desse cara é gigante. Eu não preciso cobrar mais caro, porque esse cara vai ficar comigo um montão. É super normal. Eu tenho alguns clientes que eles estão com a gente há 3, 4, 5 anos, e alguns até romperam negociação durante um período, saíram e voltaram. Esse cara voltou, ele voltou assim, putz, vou tomar uma sabugada agora. E a gente falou, não. O mesmo preço eu não consigo, tem um reajuste por conta do tempo, mas eu não vou te cobrar um valor 2 vezes mais. Vou te cobrar o valor justo. Certo. E esse cara tá com a gente até hoje. Então, com certeza acontece. E eu luto contra essa forma de pensar de eu vou castigar o cara. Porque se eu tô pensando no castigo do cara, eu não tô muito afim de ter esse cara perto. De ter esse cliente perto. Então, não é uma relação tão saudável. Legal. E você disse que você não respira vendas, você transpira vendas, posicionamento, branding. E nós já falamos um pouco sobre vendas, falamos um pouco sobre as empresas e os vendedores. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cliente. Como é que você enxerga perfis e perfis de cliente? Você tenta moldar não só os seus clientes, mas os clientes dos meus clientes que você atende. Você tenta moldar os clientes para as empresas ou para a tua empresa, ou você molda as empresas e a tua empresa para os clientes? Acho que depende de caso a caso. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Primeiro, no nosso contexto, tá? Hoje, como na Âncora a gente tem um posicionamento muito firme e uma cultura muito firme, tem alguns delimitadores, algumas coisas que a gente identifica nas conversas, nas primeiras conversas, que destaca pra gente se aquele cara é um baita de um cliente potencial, se é um médio cliente potencial, se não é cliente potencial. E são fatores de comportamento. Eu não olho pro tamanho do cara, pro tamanho do faturamento, se a margem de lucro dele é muito alta. Eu olho para princípios. Então, assim, é uma pessoa ética. O que ela vende, o que ela oferece, é um serviço que realmente faz diferença na vida das pessoas? É um bom produto? É um bom serviço? Eu vou ter facilidade de divulgar isso? A gente teve um caso há algum tempo atrás que a gente foi contratado por um restaurante, não vou citar nomes, claro. Mas, cara, o produto do cara era horrível. A comida que ele servia era ruim. Eu não ia lá. Então, assim, com pouco tempo a gente acabou rompendo, e porque o esforço de divulgar algo que a gente não gosta é muito grande.
Aham. Então, isso é para âncora, e eu considero que, estendendo um pouco para negócios B2B, acho que um fator importante da gente delimitar é o seguinte: eu vou ter um relacionamento muito constante com esse cliente, então eu preciso observar princípios para montar o meu cliente ideal, porque eu vou me relacionar com esse cara todo dia. O caso dos meninos aqui na Fix. Aham. Pô, eu viro um ombro amigo do cliente, eu viro um conselheiro do cara Claro. quando o assunto é financeiro. Como que eu vou trazer um cliente para minha carteira que eu não me dou bem com ele? Que esse cara não valoriza os mesmos princípios, que esse cara não lida com a vida da mesma forma, eu não vou conseguir caminhar com esse cara muito tempo. Então, acho que quando a gente olha para o B2B, para negociações complexas, para LTVs muito grandes, a gente precisa observar comportamentos e fatores pessoais. O quanto eu vou conseguir aturar esse cara junto comigo. Vai ser prazeroso essa relação. Quando a gente vai para o mercado de varejo, a gente precisa largar um pouco a mão desses fatores e precisa observar para setores mais macroeconômicos. Pô, eu pego uma loja de calçados, eu vou escolher o público, se o cara pensa assim, o assado? Não. Não, aí eu vou moldar o produto para o público. Claro. Pô, eu tenho uma demanda, eu tenho uma loja de calçados, eu tenho uma demanda gigante do público feminino para calçados abertos, no caso da nossa região, que é uma região quente. Eu vou ficar vendendo bota, eu vou ficar tentando enfiar goela abaixo um padrão de beleza? Não, eu vou vender o que o público precisa. Então acho que vai de caso a caso, mas Muito bem explicado. as duas principais, os dois grandes grupos é B2B e varejo. Exatamente. O varejo eu olho para onde está indo a demanda e eu resolvo essa demanda. O B2B eu preciso construir um relacionamento com esse cara, eu tenho que atrair pessoas que eu vou me sentir bem perto delas. É o B2B e o B2C. B2C. Business to Consumer, né? Isso aí. Negócios para o consumidor. Cara, muito legal você falar isso aí, e eu queria que você resumisse em poucas palavras um jargão popular, já que a gente está falando de cliente, aquele jargão: o cliente sempre tem razão. Como é que você ouve e internaliza essa frase? Eu acho que depende. É uma treta muito grande, Claro. né? Dizer que o cliente nunca tem razão. Eu acredito que não. E eu acredito que muitas das vezes é do que a gente está falando. Isso é uma postura que a gente procura sempre trabalhar dentro da âncora, que a conversa em questão aqui, entre agência e entre cliente, é produto. A gente acabou de fechar um negócio, você é dono de uma fábrica de torneiras. Vou usar um exemplo nosso recente. Você é dono de uma fábrica de torneiras, a gente está falando aqui sobre qual torneira vende mais. Quem tem mais autoridade? Claro que é O dono da da empresa. empresa. Aí decidimos que você decidiu e trouxe para a mesa e falou, ó, essa torneira é a que vende mais, eu não discuto. Claro. Aí você fala assim, Julian, faz um anúncio de jornal para vender essa torneira. Aí eu falo, opa, peraí, aí você não tem razão. A autoridade aqui é minha agora. O anúncio de jornal não vai vender esse produto. Você precisa vender esse produto para o lojista. Pô, então vamos entender aonde eu vou encontrar mais lojistas e ali vai ser um canal que vai ter um CAC mais interessante. Então acho que depende muito do assunto que está na mesa. Voltando de novo na relação B2B e B2C. No B2B, muitas das vezes o cliente precisa ouvir mais, porque ele está buscando um serviço especializado. No B2C, muitas das vezes o cliente tem mais razão, porque é um gosto pessoal. Claro. Voltando no exemplo do sapato, eu tô indo comprar e você fala pra mim, você é o dono da loja, você fala pra mim, cara, você tem que comprar essa bota. Eu falo, não, mas meu pé soa pra caramba. Eu quero comprar essa sandália alpargata aqui que tá fora de moda. Mas eu me sinto confortável. O cliente tem razão. Que legal. Julian, pra gente fechar, nós estamos já caminhando pro final. Rapaz, mas já não deu nem 10 minutos. Não deu nem 10 minutos de papo. Um bate-papo bem gostoso, né, Bom cara? demais, A cara. gente vai falando e o tempo vai indo. Me fala uma coisa. Quem está nos assistindo pelo YouTube, as pessoas que estão nos ouvindo pelo Spotify também, que pretende entrar no segmento de vendas, que pretende entrar nessa seara de vendas, de qualquer coisa, uma venda pessoal, uma venda de algum produto, que conselho você, Julian, mentor de vendas, pode dar para essas pessoas? Cara, o principal que a gente falou no começo da conversa. Olhe para as tuas redes sociais como uma vitrine. E entenda que o que você publica ali são recortes da sua vida
que as pessoas montam esses recortes e veem um filme de você. Tem um exemplo muito grande que eu vi hoje, inclusive no Instagram, não sei se você já ouviu falar do nome do Thiago Finch. Já. Cara, eu vi recente que o Thiago Finch, ele trabalhou por 2 anos só o posicionamento e o lifestyle, sem vender um único produto. Só desembolsando grana para construir uma imagem, um lifestyle na rede social que vendesse qualquer coisa. Certo. Quando ele construiu isso ao longo de 2 anos, ele abriu uma venda, abriu um carrinho no digital, de um produto digital, e ele bateu o recorde de faturamento de lançamento na América Latina, com mais de 150 milhões na venda de um único infoproduto. Então, assim, olhar para a rede social e olhar para o quanto aquilo é uma vitrine determinante, seja para o cara que quer entrar para a venda, seja para o cara que é empresário, seja para o cara que quer desempenhar alguma função na sociedade, a rede social hoje é a principal vitrine dele. Então, olhar para isso enquanto posicionamento, olhar para a tua foto de perfil, olhar para o que está escrito ali na tua bio do Instagram, e ali você colocar de forma muito clara, direta, sucinta, o que você faz e o que você busca fazer pelas pessoas e o que você trabalha ali no teu Instagram, o que você publica. Isso é muito importante, isso é muito determinante. E cuidar do teu conteúdo, cara. Trabalhar um lifestyle muito bom. As pessoas compram de pessoas, não de empresas. Então, hoje, o meu Instagram ele é muito focado no lifestyle. Uhum. E o meu posicionamento pessoal é fazer com que o cliente que me procura, ele compra a vida que eu tenho. O cara fala, pô, eu almejo tá da forma que esse cara tá. Então, ele vem junto comigo. Legal. O Instagram da Âncora é 100% informativo. Ali é pro cara que ele quer absorver conteúdo, ele quer entender mais sobre o mercado, é o cara que é mais analítico. Então eu uso os 2 perfis para vender e cada um fala com o público. Um fala com o cara que quer vir para a pessoa, que quer conversar com a pessoa, e o outro analítico. O cara quer saber se a gente realmente sabe o que faz. Que legal. Ô Juliano, para a gente fechar agora o elo da corrente aí, da conexão, hoje você é um profissional, é um mentor, é um cara que tem autoridade dentro daquilo que você faz, né? Tá ajudando muita gente a ganhar dinheiro, né? Quando o Juliano de hoje olha para aquele Juliano lá na CCCI, lá, fazendo aquelas 2 horas, né, intercaladas, aquelas 2 horas livres, quando você faz, você olha pelo retrovisor e olha para aquele Juliano lá naquela época, como é que você vê essa tua trajetória que te impulsionou até nos dias de hoje? Todas as decisões foram acertadas, algumas não, você faria tudo de novo, como é que você passa essa visão pra gente? Cara, massa, chega emociona porque eu tô com 2 molequinhos pequenininhos É. e eu vejo neles no Que passado. legal, E eu acho que o principal conselho é seja curioso, legal. mas seja cauteloso na hora de tomar decisão. Os maiores erros que eu tive na trajetória foram tomar decisão totalmente impulsiva. Totalmente A pessoa que ela é curiosa, normalmente ela vai acabar sendo uma pessoa empolgada. Você é muito curioso, você é muito empolgado. Você vê um negócio e fala, que legal. Então, sempre ser muito curioso, porque é aí que você vai observar oportunidades, mas cauteloso na hora da decisão. Porque uma decisão tomada não se volta atrás. Não volta atrás. Que legal. Cara, bacana falar contigo, né? A nossa logo até sumiu aqui da TV. Rapaz, falando bastante. TV até saiu, você falou, eu cansei. Cedo ar. Pra mim já deu, eu cansei. Mas tá legal. Bacana falar com você e, cara, um conhecimento assim, nesse segmento expressivo, tá? E desejar sucesso para você e mais uma vez agradecer esse tempo que você dedicou aqui para falar sobre esse tema importantíssimo dos dias de hoje. Tamo junto, obrigado pela condução, foi maravilhoso, obrigado a todo mundo da equipe Fix por estar recebendo a gente aqui, fico muito feliz, muito grato, de verdade. E, cara, tamo junto, tamo junto. Vamos Na hora em que frente. quiser bater um papo, Vamos à disposição. marcar novamente uma nova data aí. Fechou? Falamos com Valeu. Julian Santos da Âncora Agência, né? Falando sobre vendas e assuntos interessantes.
neste episódio do Fixcast. Nós voltamos em um outro momento com mais uma mente brilhante e mais assuntos interessantes para você. Um abraço e até o próximo.